Prazer enorme estar aqui com vocês, a convite do amigo Fred Trajano. Quero inicialmente cumprimentar o Fred, cumprimentar a sua mãe, Luísa Trajano, que já tive com elas em diversas ocasiões, uma guerreira, uma empreendedora exemplo para todos nós. Cumprimentar o Marcelo também, Marcelo Silva, conterrâneo lá de Pernambuco, porque eu sou paraibano, mas sou adotado por Pernambuco, adotado por Recife. Cumprimentar a Patrícia, cumprimentar toda a diretoria e todos vocês que fazem parte desse time maravilhoso de mais de 30 mil pessoas, não é isso? 30 mil pessoas no Magazine Luiza. O meu time já tem mais de 13 mil pessoas também. Quero registrar a satisfação de estar aqui, nesse momento solene aqui com vocês, para contar um pouco da minha história, para falar sobre superação de adversidades, para transformar sonhos em realidade, para falar sobre empreendedorismo. Neste evento chamado de Crescimento Chinês. Muito interessante isso, porque Fred, quando me ligou, estava na China. Muito interessante isso, que eu cheguei sábado. Ele me ligou, Jangue, eu queria fazer um convite para você, se você podia fazer uma palestra para o meu povo, para o meu time. Eu falei, é um grande prazer, Fred. Vai ser um grande prazer poder contar um pouco da nossa história, uma história de superação de adversidades. Eu fui à China, passei 18 dias na China, levei uma delegação de reitores, 40 reitores, porque eu era o presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras de Universidades, agora sou o vice, deixei agora em maio, e criei a internacionalização da BMS, para levar reitores para conhecer novas experiências em outros países. O ano retrasado eu levei para a Rússia, o ano passado para Israel, que também em crescimento extraordinário. Vocês precisam também irem a Israel, as startups de lá estão crescendo, muitos unicórnios. E agora fui para a China, e fiquei encantado, viu, Fred? Fiquei encantado com o crescimento, com a força de trabalho do povo chinês. Fiquei encantado com o sistema educacional chinês. Para vocês terem uma ideia, a China tinha muito mais analfabetos que nós aqui no Brasil, e já passou a gente. Hoje, 95% da população chinesa é alfabetizada, e a gente ainda tem quase 10% da população analfabeta, além dos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. Hoje tem mais rico na China que nos Estados Unidos, tem mais unicórnio na China que nos Estados Unidos, e o crescimento é exponencial. Daí, a grande ideia que vocês tiveram de criar esse jargão, crescimento chinês. E eu quero parabenizar essa empresa maravilhosa, Magazine Luiza, que está crescendo, eu acho que acima do crescimento da China. A China cresce 6% a 7%, o Magazine acho que está crescendo muito mais. Isso é extraordinário. Extraordinário ver as adversidades que vocês superaram, porque até pouco tempo eu acompanhei na Bolsa que as ações estavam difíceis, inclusive eu ia comprar, não terminei não comprando, e vocês superaram as adversidades e hoje fizeram com que essa empresa se transformasse numa grande empresa. Está falhando aqui. Então, parabéns para todos vocês, para esse time extraordinário do Magazine Luiza. E eu vou falar aqui, pessoal, exatamente sobre isso, sobre superação de adversidade, sobre empreender para superar adversidades e transformar sonhos em realidade. Isso que vocês fizeram e que estão fazendo com muita maestria, com muita propriedade. E eu queria começar dizendo que a minha vida inteira foi de muitas dificuldades, de muitos obstáculos, de muitas adversidades. Mas foi também de muita coragem, de muita ousadia, de muita determinação, de muita disciplina, de muito compromisso, de muita luta, de muito trabalho, mas, sobretudo, de muita iluminação divina. É que eu sou, como foi dito por Marcelo, eu sou um sertanejo.
Sertanejo lá do sertão da Paraíba, de uma pequena cidade da Paraíba, Santana dos Garrotes, que na época não tinha nem no mapa. Sou paraibano com muito orgulho. Tem algum nordestino aqui? Paraibano com muito orgulho. E fui adotado por Pernambuco. Aos 8 anos de idade eu era engraxate de rua. Aos 9, vendedor de laranjas. Aos 10, vendedor de picolé de casa em casa. Isso na cidade de Naviraí, do Mato Grosso, já que meu pai saiu de Santana dos Garrotes quando eu tinha 6 anos, fugindo da pobreza extrema. Quando eu tinha 10 anos, ele se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Dos 10 aos 14 anos, eu trabalhei como garçom, office boy, vendedor de lojas, como muitos de vocês são diretores, gerentes, mas muitos que trabalham no Magazine Luiza. E até locutor infantil no programa O Ouvinte é Quem Manda. Ligue para cá, peça a sua música, ofereça a sua amada. Isso, pessoal, antes de completar 15 anos de idade. Agora, algo que mudou a minha vida foi um curso que muitos de vocês fizeram. Foi aquele curso de datilografia, ASDFG. Quem fez aqui, levanta a mão. Aquele curso mudou a minha vida, minha história, meu destino. Por isso que eu digo para vocês que a educação muda a vida, muda histórias e muda destino. Aquele curso mudou a minha vida. Mudou por quê? Porque quando eu ia fazer 15 anos, terminei o 1º grau, que hoje é o ensino fundamental, lá em Pimenta Bueno. Meu pai, que era peão de fazenda, queria que eu fosse trabalhar com ele na fazenda, que não era dele, né? Trabalhar de peão. Ganhava um salário mínimo. E eu disse, quero não, papai, eu quero estudar. Porque eu vivia tentando fugir daquele status quo de pobreza. Eu queria construir uma história. Foi aí que eu peguei minha roupinha, minha mala e me mandei para Recife. Eu sabia que tinha um tio lá, que era advogado. E quando eu cheguei lá, não tinha computador, tinha aquelas máquinas Hamilton e Olivetti. E aquela secretária dedógrafa. E eu tinha feito o curso, até hoje eu digito sem olhar, assim porque eu fiz aquele curso. Meu tio perguntou, que não me conhecia, você sabe fazer alguma coisa? Você quer um emprego aqui, sabe fazer alguma coisa? Eu falei, eu sei datilografar. Ele me deu uma petição manuscrita, eu quase faço a máquina pegar fogo. Aí ele, rapaz, onde é que você aprendeu isso? E aí me deu um emprego. Vou lhe dar um emprego de office boy, procure um quartinho para morar e uma escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Pois é, meus amigos, foi a determinação, a vontade de vencer, de crescer, de progredir, de prosperar, de vencer na vida, que me fez superar todas as adversidades da minha vida e construir uma história na minha vida. E nada melhor do que para vencer na vida, que em primeiro lugar, através da educação. A educação transforma a vida, histórias e destinos, e esse primeiro curso mudou a minha vida, como eu disse a vocês. Em segundo lugar, através do trabalho árduo e extenuante. Eu até hoje trabalho 14 horas por dia, e com muito prazer. Estou na lista da Forbes, assim como Luiza também está. Estou na lista da Forbes e trabalho 14 horas por dia. Através da resiliência. E, sobretudo, através do empreendedorismo. A educação me deu conhecimento. Através da educação eu me formei em Direito, me formei em Letras. Fiz vários cursos de pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, eu sou doutor em Direito. Fui juiz federal do trabalho. Fui procurador do Ministério Público da União. Professor da Universidade Federal da Pernambuco por mais de 20 anos. Escrevi 22 livros e depois pedi exoneração de tudo. Sabe para quê? Para empreender. Para ser um empreendedor como todos vocês. Todos vocês aqui são grandes empreendedores, vocês são intraempreendedores. E foi isso que eu deixei uma vida estável, uma vida de juiz, de procurador, uma vida de professor, para empreender, para arriscar. E foi graças ao empreendimento que eu consegui transformar vários sonhos em realidade na minha vida. E o sonho maior?
como o sonho de Jorge Paulo Lemann, que é um dos grandes empreendedores do brasileiro, como a Luísa Trajano, como o Fred, como vocês, porque vocês são intraempreendedores, foi o Grupo C Educacional que eu criei desde o primeiro tijolo. O Grupo C Educacional hoje é o grupo que está na Bolsa de Valores, tem mais de 60 faculdades e universidades no Brasil, que eu criei desde o primeiro tijolo. Comecei com 6 cursos, que eu mesmo fiz os projetos em 2000, de entrada saíram os projetos, as portarias em 2003, maio de 2003. Em 11 de agosto de 2003 eu criei a primeira faculdade com 6 cursos, 500 alunos, 490 alunos. Hoje o grupo tem quase 200 mil alunos, mais de 60 faculdades e universidades, 13 mil colaboradores, fatura, não o que Magazine Luiza fatura, né? Mas um dia eu chego lá. Fatura mais de 1 bilhão por ano, forma 15 mil egressos todos os anos, paga muito imposto, que eu não vou dizer quanto, né? Porque toda empresa no Brasil paga muito imposto. E nós estamos cerca de 1,6 bi na Bolsa de Valores para fazer crescer. E aqui eu mostro alguns campi que nós construímos desde o primeiro tijolo, né? Uninassal Recife, Uninassal Fortaleza, Uninassal Aracaju, Uninassal João Pessoa, Uninassal Maceió, Universidade da Amazônia, UNAMA, que é a melhor universidade privada do Norte, considerado pela Folha de São Paulo. Universidade de Guarulhos, a Universidade de Guarulhos, aqui o UNG é nossa também, nós fizemos a aquisição, Uninabuco de Recife, enfim, são diversas instituições que totalizam mais de quase 200 mil alunos. Hoje nós acabamos de fazer a aquisição da Uninorte, a Universidade do Norte, em Manaus. Assinamos exatamente quarta-feira. Fizemos a aquisição e o meu time está lá para fazer a integração, como vocês estão fazendo a integração ainda da Netshoes, né? Todo o time está lá fazendo a integração. Tudo isso eu conto nesse livro aqui, ó, Transformando Sonhos em Realidade. A trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes. Ao final da minha palestra, aqueles que comentarem, entrarem no meu Instagram, marquem uns amigos lá, uns 5 amigos, e façam um comentário, se gostaram ou não, aí eu vou mandar 10 livros para vocês. Então, espero que vocês gostem. Muito bem. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o empreendedorismo. Diferentemente do que muita gente pensa, pessoal, empreendedorismo não é apenas um conceito econômico. Não é só criar empresas. Não é só criar NPJ. Muito mais que isso, o empreendedorismo ele tem uma conotação social, cujo preceito, cujo conteúdo ético é gerar coisas boas, utilidades para os outros, é gerar utilidade para a coletividade, para a sociedade. Porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, diferentemente do que muita gente imagina. Empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Isso é meu conceito de empreendedorismo. Transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E a pessoa pode empreender em diversos setores, em diversas atividades. Pode ser empreendedor como profissional liberal. A gente vê muitos advogados, muitos médicos empreendedores fazendo diferente, sendo criativos e inovadores. A gente pode empreender no terceiro setor, através das entidades filantrópicas, ajudando as pessoas. E ao final eu vou falar para vocês sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo que eu criei para ajudar as pessoas a empreenderem. E pode empreender internamente na empresa ou nas empresas como vocês estão fazendo. Vocês são grandes empreendedores, são empreendedores internos ou intraempreendedores. E vocês não sabem, pessoal, a importância do intraempreendedorismo para o desenvolvimento das empresas de alta competitividade e de alta performance, como a Magazine Luiza.
Vocês não sabem a importância da atividade de vocês, da criatividade de vocês, da disciplina de vocês, da inovação de vocês, que vocês podem fazer e devem estar fazendo na Magazine Luiza para o crescimento, para a sustentabilidade e para a perenidade da empresa. E é por isso que ela está crescendo mais que o percentual do crescimento da China. Graças a vocês, porque vocês são os atores mais importantes da Magazine Luiza. Com certeza, não são os clientes hoje não. Primeiro são vocês, depois são os clientes. É claro que a gente diz, em primeiro lugar, é o cliente. Mas se não existisse vocês, não existiria a Magazine Luiza. Daí vocês têm que colocar no seu coração a importância de empreender internamente, a importância de criarem novos processos, a importância de darem ideias para criarem novos produtos, a importância de encantarem os clientes dessa empresa maravilhosa que é a Magazine Luiza. Porque sabem vocês, e não sou eu que digo não, já dizia o dono da Walmart, né? Que não são os diretores, os donos que podem demitir os funcionários de uma empresa. São os clientes, basta indo procurar o produto ou o serviço na concorrência. Mas eu queria lembrar vocês são os atores mais importantes desta empresa grandiosa e inovadora que é a Magazine Luiza. Agora, eu queria dizer a vocês que muita gente pensa que não pode empreender com sucesso e prosperidade. Muita gente fica se lastimando, se lamuriando, se queixando de que não consegue se destacar no seu emprego como um grande intraempreendedor, ou de que não consegue empreender empresarialmente e ficam sempre dizendo que tem mais problemas que os outros, né? Eu acho que vocês conhecem certas pessoas que ficam se lamuriando, sempre se queixando, dizendo que tem problemas, tem mais problemas que os outros. Quando eu ouço uma pessoa com essas lástimas, com esses argumentos negativos, eu mando essas pessoas ir, em primeiro lugar, a um hospital oncológico. Quem já foi a um hospital oncológico aqui? Quem já foi a um hospital oncológico vão descobrir que os nossos problemas são infinitamente menores que os problemas dos outros. E que nós não temos problemas. Problemas temos, mas que eles são infinitamente menores que os dos outros, porque todo mundo tem problema, só não tem problema quem está no cemitério, só não tem problema quem já é defunto. Mas eu também peço para assistir alguns vídeos, especialmente esse aqui, que eu queria que vocês se conectassem. Dinheiro. A falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muita saudade do meu país. Ansiedade. Transporte público. Muitas dívidas. Sabe o que eu sou? Desabafa aquilo que você tá sentindo. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando. Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu resolvo sozinho. Numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando por um problema muito pequeno?
Pois é, amigo. Todo mundo pode empreender na vida. Todo mundo pode intraempreender com sucesso na empresa e se destacar na empresa. Agora mesmo eu vi alguns colaboradores que se destacaram e foram promovidos a diretores. Todos podem. Desde que tome diversas atitudes em sua vida e dê inúmeros passos. Tem que trabalhar, tem que ralar. A primeira atitude, na minha ótica, é fugir da chamada doença da vitimização, do miseralismo, do sensortismo ou do coitadismo. Porque existem aquelas pessoas que ficam se lastimando, ficam chorando, dizendo que não conseguem. Lembrem da fábula do elefante preso na estaca do circo. Todo mundo já viu um elefante no circo preso. Por que é que, eu pergunto a vocês, por que é que um elefante, que é um animal super poderoso, pode arrancar uma árvore, não consegue sair daquela estacazinha que o cara bate com o machado ali? Porque ele foi condicionado mentalmente quando era criança de que não era capaz. Quando ele era criança, bateram aquela estaca, ele tentou sair, não conseguiu, então ele cresceu com aquele condicionamento mental, com aquela vitimização de que não podia, não era capaz. Assim acontece com algumas pessoas que não se acham capazes de sonhar, transformar seus sonhos num projeto de vida e lutar com determinação, com persistência, com foco para transformar seus sonhos em realidade. Então, pessoal, temos que fugir da vitimização, deixar isso de lado, porque todos nós somos capazes. Como é que eu, que sou de um filho de pais analfabetos, que saiu de Santana dos Garrotes puxando a cachorrinha, estudei sempre em escola pública, consegui construir uma história, um grande empreendimento e estou na lista da Forbes? Porque eu procurei a vida inteira fugir do status quo de pobreza, fugir das doenças, da vitimização, do miseralismo e do sensortismo. Agora procurei caminhar os caminhos árduos e extenuantes do trabalho, da luta, da determinação, da persistência e da transformação dos sonhos em realidade. Mas a segunda atitude é você sair da inércia, da inação, da letargia e da zona de conforto. Não basta sonhar, né? Tem que agir, tem que ter ação, porque sonho sem ação é mera alucinação e pode se transformar em frustração. Então, é importante a saída da inércia, começar a agir e sair da zona de conforto, porque grandes empreendedores, grandes intraempreendedores, como que estão aqui na frente, são grandes intraempreendedores, estão sempre confortáveis em estarem desconfortáveis. Estão sempre saindo da zona de conforto, trabalhando diuturnamente, com criatividade e inovação. Poucas empresas são tão criativas quanto a Magazine Luiza, que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. E a empresa por si só, ela não é criativa. Quem é que é criativo? São as pessoas, porque empresas são resultados de pessoas. E quem são criativos? São vocês que são colaboradores, são os intraempreendedores que são vocês, porque estão saindo da zona de conforto. Porque quando estamos na zona de conforto, a gente está hibernando. E quando estamos hibernando, não estamos agindo, estamos morrendo. Eu costumo dizer, passei dos 50 anos agora, e costumo dizer para as pessoas me perguntam, Janguier, você já conseguiu tanta coisa, por que você não se aposenta, vai morar nos Estados Unidos, vai para a praia? Meu amigo, eu estou começando minha vida empreendedora agora que eu estou começando a criar coisas, agora que eu estou investindo em diversas startups, agora que eu estou contando a minha história para inspirar as pessoas, para saber que é possível, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode intraempreender, todo mundo pode se destacar como as pessoas que eu acabei de ver aqui, que se destacaram. Todos vocês podem chegar aos mais altos cargos da Magazine Luiza. E também se moldando, se modelando. Aqueles que já passaram os caminhos árduos para chegarem à prosperidade.
aqueles que já fizeram, que são os chamados modelos e paradigmas de sucesso, porque sucesso é modelagem. Eu me modelo a Jorge Paulo Lemos, eu me modelei muito a sua mãe, Luísa Trajano, viu, Fred? Eu me modelo aos grandes empreendedores, e estou começando agora e me modelando a outros. É isso que vocês têm que fazer. Como são intraempreendedores, se modelem aos grandes intraempreendedores, como o Fred, como Marcelo e como outros. Porque sucesso na vida também é modelagem. Modelagem com compromisso, disciplina e constância e determinação. Sucesso na vida também é modelagem. Mas além disso, meus amigos, para chegar ao sucesso e à prosperidade e sermos vencedores, triunfadores em nossa vida e em nossos empreendimentos, porque antes de empreendermos em negócios, a gente tem que ter consciência de que precisamos empreender em nossa vida antes, porque nós somos os maiores empreendedores da nossa história. E para empreendermos com sucesso grandioso, nós temos que dar inúmeros passos em nossas vidas. E saibam que esses passos serão desconfortáveis e dolorosos. Porque o sucesso e a prosperidade na vida e nos empreendimentos estão inexoravelmente vinculados ao desconforto e à dor. Porque vencedores vencem dores. O nome está dizendo, ó. Vencedores vencem dores. E empreendedor também tem dor. Empreendedor, também vencedores. Não achem que o sucesso é da noite para o dia. Não achem que para chegar ao sucesso você vai de elevador. Não, você vai ter que subir muita escada. O crescimento não é através de elevador, não. O crescimento, a prosperidade é através da escada. O sucesso não vai através de elevador. Já diziam os ingleses, no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. Já diziam os coaches, é 90% de transpiração e 10% de inspiração. É porque a vaca não dá leite, já dizia Mário Sérgio Cortella. A vaca dá leite? Não. Você tem que levantar de madrugada, ir para o curral enlameado, tirar o leite da vaca, senão o peito da vaca fica estufado, e ela não dá leite. Você tem que tirar o leite dela. Assim é a vida, assim é o sucesso nos empreendimentos. E eu queria dizer para vocês que para ter sucesso em nossas vidas e nossos empreendimentos, nós temos que ser guerreiros. Eu me considero um guerreiro. Eu considero a mãe de Fred uma guerreira e considero o Fred também um guerreiro também. E muitas outras pessoas que eu me modelo considero guerreiro. E temos que nos pautar, temos que nos disciplinar pelos princípios dos guerreiros. E um deles é o seguinte: se só estivermos dispostos a realizar o que é fácil, nossa vida será difícil. Mas se a gente estivermos dispostos a realizar o que é difícil, nossa vida será fácil e de sucesso e de prosperidade. É porque o sucesso não é um passeio no bosque, não. O sucesso é uma caminhada numa tempestade cheia de pedras, de pedregulhos, de erva daninha, mas que o final é muito gratificante. O sucesso de grandes empreendedores ou intraempreendedores é muito gratificante. Mas saibam que vai passar por muitos caminhos espinhosos. Agora, na empreitada pelo sucesso da nossa vida e em nossos empreendimentos, a primeira pessoa que nós temos que vencer somos nós mesmos. Porque eu queria que vocês soubessem que vocês, os maiores inimigos de vocês, os maiores adversários de vocês, os maiores concorrentes de vocês são vocês mesmos, não são os seus peers, os seus parceiros, não. E por que somos nós mesmos nossos maiores concorrentes? Porque somos nós a única pessoa que podemos desistir de nossos sonhos e de nossas utopias. Somos nós as únicas pessoas que podemos desistir de nossos projetos, propósitos e ideais. Por isso, caros amigos,
Sonhe e transforme seus sonhos num projeto de vida e não desista nunca. Se vocês querem ser o Fred, vocês serão. Basta sonhar, traçar o sonho no projeto de vida e lutar diuturnamente com muita força, determinação, persistência, conhecimento, habilidades que vão adquirir, que com certeza vocês serão o presidente da empresa. E Fred vai cuidar de outra coisa, né, Fred? Porque na vida tem duas regras. A primeira é não desistir jamais. E a segunda é não esquecer da primeira. Já dizia o nosso ídolo Ayrton Senna, nas adversidades uns desistem, enquanto outros batem recorde. Logo, uma lição que eu quero deixar para vocês. Se sonharem e transformarem o sonho num projeto de vida, nunca desistam. Se tiver que desistir, desistam de ser fracos. Desistam de serem fracos. Se tiverem que desistir, desistam de desistir. Ou seja, nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos e de suas utopias. Por quê? Saibam vocês que nas adversidades basta lutar com muita determinação e muita disciplina que tudo se supera. Porque o avião, ele decola sempre contra o vento e não a favor dele. O avião decola sempre contra a adversidade e não a favor dele. Ele usa a adversidade para subir. Assim é que a gente tem que fazer na nossa luta, na nossa caminhada, na nossa trajetória intraempreendedora ou na nossa trajetória empreendedora empresarialmente. Eu tive um certo grau de sucesso em minha vida, conforme eu já contei para vocês. Mas aí eu pergunto, será que eu sou mais bonito, mais charmoso e mais inteligente? Não. Eu sempre procurei fazer mais que os outros, sempre procurei estudar mais, trabalhar mais, fazer mais que o necessário. Trabalhava com meu tio o dia inteiro, estudava à noite, mas de madrugada eu ainda ficava fazendo as petições e as tarefas que ele me dava, porque no outro dia eu já entregava a ele. Está aqui meu tio. Com 6 meses ele me levou para a casa dele e começou a me chamar de filho, porque eu fazia mais que o necessário. Ele tinha 4 filhos, eu passei a ser um outro filho dele. Porque ele foi meu mentor, ele me ajudou. Agora, sempre procurei fazer mais que o necessário, e não apenas o possível. Essa história de que eu fiz o possível, mas não, você tem que fazer o impossível, porque o possível todo mundo faz. Só aí, com certeza, você vai superar as suas dificuldades e suas adversidades. Mas aí você pode dizer, Janguier, você teve muita sorte. Você é um homem de sorte. O que é sorte na vida e no empreendedorismo? A minha definição é a seguinte: sorte é a conjugação de conhecimento, habilidades, competência, determinação, disciplina, compromisso, persistência, foco, não desperdiçar oportunidade e, sobretudo, iluminação divina. Nunca podemos esquecer isso. Isso é que é sorte. As pessoas não sabem o quanto de preparo é necessário para ter sorte. E eu acredito demais na sorte, né? E tenho constatado que quanto mais duro eu estudo e trabalho, mais sorte eu tenho. Sorte é o apelido que se dá ao preparo, à preparação, ao trabalho. Sorte é o apelido que se dá à preparação e ao trabalho. Como não dá para falar sobre todos esses elementos, eu gostaria de falar 2 que são muito pertinentes. O primeiro elemento da sorte é o conhecimento. Queria lembrar vocês que há 100 anos as empresas mais valiosas do planeta eram aquelas empresas extrativistas, aquelas empresas que extraíam petróleo, minerais, gás. Há 50 anos, as empresas mais valiosas do mundo, quais eram? Eram aquelas empresas que transformavam matéria-prima em devices, em aparelhos, máquina fotográfica, computadores. A IBM, a Kodak, que não evoluiu, e aí a gente diz, cuidado para não entrar na síndrome da Kodak, porque ela não evoluiu. E quais são as empresas mais valiosas de hoje? São as empresas que não têm como valor principal o elemento tangível, tátil ou físico, mas empresa que
tem como valor principal a informação e o conhecimento, a digitalização, como vocês estão fazendo e eu estou fazendo também no Grupo Ser Educacional. Estou fazendo uma transformação radical de digitalização no Grupo Ser Educacional. O Grupo C, que era uma empresa de educação, empresa educacional transmissora de conhecimento, passará a partir do ano que vem a ser uma empresa de tecnologia digital transmissora de conhecimento. É o que você está fazendo, Fred, por isso que vocês se destacaram, por isso que vocês estão se destacando, porque vocês estão entrando no mundo da digitalização, vocês estão no mundo da sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva. Ou fazem isso, ou estão fadados ao insucesso e à improsperidade. Estamos vivendo na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é poder. Já dizia Benjamin Franklin, se vocês acham que o conhecimento é caro, imagina a ignorância, porque o conhecimento hoje é muito mais barato, porque tudo está na internet. Você pode aprender tudo de graça hoje. Ao falhar em se preparar, meus amigos, vocês estão se preparando para falhar. Se vocês querem alcançar um posto alto no intraempreendedorismo, preparem-se, conheçam, adquiram informação e conhecimento. Eu não estou falando aqui de conhecimento acadêmico, embora eu tive, quem tiver, melhor. Eu tive a oportunidade de ter conhecimento acadêmico, de fazer mestrado, doutorado, mas procure conhecer tudo que diz respeito, tudo que dizem pertinência às suas atividades, à atividade do Magazine Luiza, aos seus concorrentes, aos seus clientes, ao mercado, porque só assim você poderá alcançar o ápice, o topo do intraempreendedorismo que vocês fazem parte. Já dizia Immanuel Kant, né? O ser humano é aquilo que o conhecimento faz dele. O grande filósofo Immanuel Kant. E saibam que nossa mente é como um banco. A gente só saca dela o que deposita. Daí a importância de vocês depositarem conhecimento. Vocês estudarem diuturnamente. Até hoje eu sempre estudo 2 livros ao mesmo tempo. E trabalho 14 horas por dia. Todos vocês têm que estudar. Não pense que aquela história de que Zuckerberg não se formou e construiu o Facebook. Steve Jobs não se formou. Ora, ele não se formou porque ele criou uma grande empresa e estudava diuturnamente aquelas áreas afeitas ao seu empreendimento. Não acho que ele não tinha conhecimento, não, que ele tinha e muito, muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Agora, e muito mais importante, estamos vivendo na sociedade do estudo continuado. Foi-se o tempo de se formar e colocar o anel no dedo e viver o resto da vida com os conhecimentos adquiridos na faculdade, ou no curso, ou no colégio. Porque o conhecimento hoje, nessa sociedade digital e disruptiva em que vivemos, o conhecimento ele se transforma, ele muda, ele torna-se obsoleto. Porque os analfabetos de hoje, meus amigos, meus caros intraempreendedores, não são aquelas pessoas que não sabem ler e escrever mais não. Sabe quem são os analfabetos de hoje? São aqueles que não sabem desaprender e depois reaprender. Reaprender as coisas que interessam. Porque em face da automação e da inteligência artificial, 70% dos empregos que existem hoje em 10 anos vão se acabar. Isso quem diz é pesquisa científica da UNB e da Ernst Young. E daí surgiram 2 teorias. Uma teoria pessimista, que diz que vai haver uma grande avalanche de desemprego. Teoria essa chamada de robocalipse. Veja que nome interessante. Tem um apocalipse? Robocalipse. Será que vai acontecer isso? Eu não sei, mas que é preocupante é. E uma teoria mais otimista que diz que não, que os colaboradores das empresas eles têm que se adequar ao que a inteligência artificial e a automação está criando. Será que a adequação vai ser tão rápida quanto a transformação digital? Será?
Temos que refletir sobre isso. E um outro elemento da sorte que eu gostaria de tecer uma consideração é a iluminação divina. Eu não estou falando aqui de religião, porque Deus não amou religião, Deus ama as pessoas. Eu estou falando aqui de nossa origem divina, de a gente crer em Deus, de a gente acreditar num ser superior, num ser maior. Eu estou falando aqui em a gente fazer a coisa certa. Eu estou falando aqui em a gente se pautar e se disciplinar pelos princípios, preceitos e valores supremos e transcendentais para uma vida humana digna. Quais sejam ética, honestidade e integridade. São os valores morais, são o caráter, é o caráter. Porque quando você não se pauta por esses princípios e esses valores, você pode até empreender e ganhar dinheiro, mas será tão pobre que a única coisa que terá será dinheiro. E não poderá colocar a cabecinha no travesseiro à noite e dormir tranquilo, a não ser através de tranquilizante. A mais extraordinária dádiva da vida da gente não é conquistar sucesso, prosperidade e ganhar dinheiro, como o Fred fez, como eu fiz. É você poder ensinar aos outros, falar aos outros quais foram os seus caminhos, quais foram os seus meios, como você caminhou aquela trajetória e aquela caminhada até o seu destino. Essa é a mais extraordinária dádiva. E já que eu falei em conhecimento, eu me lembrei agora de um caso aqui que queria contar para animar vocês, né? É a piada do Salmo 129, conhece aí. Disse que um padre estava caminhando, dirigindo na estrada, e aí veio no acostamento uma freira pedindo carona. Ele para, dá carona para a freira era bonita, né? Quando entra, o padre se descontrola e quase bate o carro. Ao controlar o carro, ele não resiste, bota a mão na perna da freira. E a freira olha para ele e diz: padre, lembre-se do Salmo 129. Mas o padre não conhecia, não tinha conhecimento do Salmo 129. Tira a mão da perna da freira e diz: desculpe, irmã, a carne é fraca. A freira olha para ele e diz: padre, lembre-se do Salmo 129, pelo amor de Deus. Mas o cara não sabia, o desgraçado não sabia. Quando chega na igreja, o padre corre, pega a Bíblia e lá dizia: siga em frente, não desista, mas acima encontrarás a glória do paraíso. Desculpa a brincadeira, mas... Mas qual é a moral da história? Se a gente não tem conhecimento das nossas atividades, do nosso mistério, se a gente não tem conhecimento dos nossos concorrentes, da nossa clientela, do nosso mercado, a gente pode perder excelentes oportunidades, não é isso? Muito bem, amigo, e quais são os passos para o sucesso e a prosperidade na vida empreendedora, na vida intraempreendedora e na nossa vida? São inúmeros, dezenas, eu escrevo no meu penúltimo livro 25. Tudo vai depender do tamanho dos nossos sonhos. Estou olhando o tempo aqui, mas tudo vai depender do tamanho dos nossos sonhos. E eu vou aqui tentar comentar 3 que eu acho de extrema importância na vida da gente, na vida de nós empreendedores ou intraempreendedores. O primeiro deles é o primeiro passo, além daquilo que eu já disse, daquelas atitudes. É a gente decidir, ter intenção e decidir mudar de vida. E gritar em alto e bom som: eu não estou contente com a minha vida, eu vou mudar, eu vou transformar a minha vida. Porque quando a gente decide, no coração, no fundo do coração, e grita: eu vou mudar de vida, você já deu o primeiro passo para a transformação da sua vida. Mas não basta ter intenção, né? Porque o inferno está cheio de gente com boas intenções. E o céu com gente de boas ações. Tem que ter ação, tem que ter a proatividade. E quando a gente decide, a gente tem que começar imediatamente. Se vocês acham que não estão satisfeitos com o cargo de vocês, que querem o cargo de Marcelo, comece a trabalhar agora. Alguém vai pegar o seu cargo. Comece a trabalhar agora, imediatamente, agora. Mesmo sem ainda estar preparado, mesmo sem ainda estar expert para chegar lá. E por quê?
Porque o feito é melhor que perfeito e o bom é o inimigo do ótimo. O feito é melhor que o perfeito e o bom é o inimigo do ótimo. Comece, e comece imediatamente. E se tentou pegar o cargo de Marcelo e não conseguiu e fracassar, recomece. Não desista, recomece novamente. Isso é a metáfora, claro, né, pessoal? Recomece, porque grandes personalidades da história recomeçaram. Os grandes empreendedores do mundo, se vocês pegarem, todos fracassaram e todos recomeçaram. Até Deus, que é o maior empreendedor do mundo, Deus é o maior empreendedor do mundo, recomeçou através da arca de Noé com Noé. E nós que somos simples mortais, por que não podemos fracassar e com mais experiência, com mais maturidade recomeçar? Claro que podemos. Os fracassos e os erros são nossos maiores professores. Agora, temos que fazer sempre mais, temos que dar o melhor de nós. Temos que fazer sempre mais que o necessário e não apenas o possível. Chega de dizer, fiz o possível. Temos que fazer o impossível em nossas vidas. E o segundo passo, eu adoro falar sobre isso, sobre sonhos. A gente decide, mas decidir ficar parado não, tem que pensar em algo grandioso, tem que sonhar. Mas não basta sonhar, porque o sonho é apenas o primeiro passo. O sonho é um mapa para o sucesso e para a prosperidade. O sonho é um mapa para adquirir o cargo de Marcelo. E até o de Fred, né? A gente tem que sonhar, transformar nosso sonho num projeto de vida. E com muita determinação, ousadia, coragem. Já vai anotando aí, ó, não é pouca coisa não. Disciplina, motivação, compromisso, persistência, perseverança, obstinação. A gente tem que ser obstinado, foco. Muito trabalho, mas muito mesmo. Não trabalha apenas 8 horas. Deu o horáriozinho, 8 horas, vai embora. Esse cara nunca vai ter prosperidade na vida. Aquelas pessoas que chegam, 8 horas chegou, deu 6 da tarde e vai embora. Tem que procurar fazer mais que o necessário para se destacar. Você tem que estar sempre à frente do seu tempo. Você tem que fazer poeira e não comer poeira. Você tem que estar sempre à frente dos outros. Porque só aí, com certeza, você vai se destacar. Lembrem-se, amigos, que o sonho não vem buscar você na porta da sua casa, não. Você tem que sonhar e tem que sair correndo atrás dele para materializá-lo. Lembre-se que a distância entre o seu sonho e a realização dele é a quantidade de energia que você está disposto a despender para realizá-lo. E não é verdade, vê que frase linda é essa. Não é verdade que as pessoas param de sonhar porque envelhecem. Elas envelhecem porque param de sonhar. Então, se você nunca para de sonhar, você nunca vai envelhecer. Pode envelhecer fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, você nunca vai envelhecer. Por isso que esse livro aqui, Transformando Sonho em Realidade, é o primeiro livro autobiográfico meu que eu escrevi agora quando eu fiz 50 anos. Mas eu digo que é a primeira parte de um livro com 5 partes. A segunda parte eu vou escrever aos 60, a terceira aos 70, a quarta aos 80, a quinta aos 90 e, quiçá, se Deus permitir, a sexta parte do livro aos 100 anos. E por que não? Porque eu não vou envelhecer, meu corpo pode envelhecer, mas minha mente eu espero que não envelheça, porque eu vou estar sempre sonhando e lutando para transformar meus sonhos em projetos de vida e lutando para materializar os meus sonhos. Sonhe um sonho e se apaixone por ele, amigos. Porque ou você sonha um sonho e se apaixona por ele, ou você vai fazer parte da construção de sonho de outras pessoas. Ou você sonha um sonho, se apaixona por ele e trabalha por ele todos os dias. Ou já dizia Steve Jobs, alguém vai lhe contratar para trabalhar pelo sonho dele, infelizmente. Eu sou um homem de sonhar muitos sonhos. E venho ao longo desta minha vida sonhando vários, testando outros e outros restam sepultados na cova do tempo. Repito, porque o homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. E sonhar sonhos impossíveis
pois só o impossível é digno de ser sonhado. O possível colhe-se facilmente no solo fértil de cada dia. Já dizia o Walt Disney que é sempre divertido sonhar o impossível. Já falava Lewis Carroll que para chegar ao impossível basta acreditar que é possível. E eu quero lembrar vocês que o impossível é feito de várias partes possíveis. Se você vai realizando cada parte possível, com certeza você vai chegar ao impossível. E quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não estou falando aqui de sonhos irrealizáveis, sonhos inexequíveis. Eu estou falando aqui de sonhos grandes, sonhos grandiosos, conforme vaticina Jorge Paulo Lemos. Jorge Paulo Lemos já ensinava que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Porque a gente tem que mirar as estrelas para acertar a lua e não mirar o telhado da casa, porque senão a gente não acerta nem a cumieira da casa. Eu tenho sonhado meus sonhos grandes e impossíveis, mas convivido muito bem com isso. Porque, de acordo com certo provérbio russo, as cargas que escolhemos não pesam em nossas costas. Os fardos que escolhemos não pesam em nossas costas. Pesam, mas você suporta, porque você escolheu carregá-lo. E eu tenho sonhado meus sonhos grandes e impossíveis, carregado minhas cargas, mas sempre com a filosofia de Nietzsche, que certa vez indagado por um discípulo seu, que lhe perguntara: mestre, qual é o melhor modo de subir esse monte? Ele simplesmente respondeu: sobe sempre, não penses nisso. Meta a cara, meu amigo. Não fique pensando em obstáculos, não fique pensando em problemas, porque, repito, o feito é melhor que o perfeito e o bom é o inimigo do ótimo. Tudo que hoje é fácil, um dia foi difícil. Se a gente só estiver disposto a realizar o que é fácil, nossa vida vai ser difícil. Mas se estivermos dispostos a realizar o que é difícil, nossa vida será fácil e de prosperidade. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Interessante isso, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Já ensinava o sheik fundador de Dubai. Certa vez perguntado qual era o futuro de Dubai. Aí ele disse: meu pai e meu avô andavam de camelo. Eu ando de Mercedes. Meu filho e meu neto andam de Land Rover. Mas meus bisnetos poderão andar de camelo novamente. Isso é uma lição que toca o nosso coração. Então procurem andar sempre em tempos difíceis, porque tempos difíceis fazem vocês serem fortes. Porque tempos fáceis fazem vocês serem fracos. Agora, é importante também que sejamos determinados, porque segundo Anthony Robbins, a determinação é o toque de despertar para a vontade humana. Mas quando sonharmos e tentarmos materializar os nossos sonhos, nós temos que ter uma motivação sempre. Eu gosto de citar esse exemplo de William Douglas, um amigo meu, juiz federal, que ensina que, quando passou sempre entre os primeiros colocados, que quando estava cansado de estudar para o concurso para juiz federal, ele metia a mão no bolso e puxava o contra-cheque de um juiz federal. Aí via aquele salário bom e voltava a estudar. Aquela era a motivação dele. Eu, quando estudava para juiz também federal, a minha motivação, além da financeira, porque precisava, era uma outra motivação também. Eu queria ser um justiceiro, fazer justiça com justeza. E quando eu criei o Grupo Ser Educacional, a minha motivação era ajudar a população brasileira a se qualificar. Eu queria ajudar o povo brasileiro. E hoje eu formo 15 mil todos os anos. Porque um Estado, um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Educação como um todo, né? Desde a básica pós-superior. A educação liberta, a educação transforma vidas. É instrumento libertador e transformador do indivíduo, além de ser um instrumento que confere soberania, independência e autonomia a uma nação.
E eu queria dizer isso para vocês, que infelizmente no Brasil, nós só temos 17% da população com a idade universitária na universidade. Só 17%. 83% da população, que é a população de 18 a 24 anos, está fora. Porque grande parte dela não pode pagar. Daí a importância dos programas sociais como financiamento, como ProUni, que infelizmente o governo está aí acabando. E queria falar também sobre o poder da resiliência. Eu estou pulando alguma coisa, até porque o tempo está... Queria falar sobre o poder da resiliência. Saibam vocês que a educação transforma o mundo, né? Primeiro lugar para transformar o mundo e um país é a educação. Segundo, a educação. Terceiro, a educação. E quarto é o empreendedorismo, que gera riqueza e renda. Então, a educação, o empreendedorismo e muito trabalho me fizeram transformar vários sonhos em realidade da minha vida. Mas foi a resiliência que me fez sair de um estágio de pobreza extrema e construir várias coisas em minha vida como o Grupo Ser Educacional. Mas eu tive que ser persistente, eu tive que ser perseverante, porque muitas coisas deram errado. Sejamos persistentes, porque água mole em pedra dura sempre bate até que fura. Sejamos persistentes, porque já dizia Confúcio, o grande filósofo Confúcio, não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Não importa se você vai devagar, desde que não pare. E por falar em persistência, certa vez Joãozinho, vou animar vocês agora, certa vez Joãozinho foi à igreja e viu o padre ganhar um curió, presente. Aí ele pediu o curió, seu padre, o curió é tão bonito, dá para mim de presente? O padre disse, não, Joãozinho, é para na quermesse para a igreja ganhar um dinheirinho. No outro dia estava Joãozinho lá pedindo o curió. No outro dia estava de novo e o padre, não posso dar o curió. Só que ele encheu tanto o saco que o padre, leva essa merda e não me enche mais o saco. No outro dia, Mariazinha foi para o confessionário se confessar com o padre. Seu padre, Joãozinho me cantou, disse que quer transar comigo. Quem? Joãozinho, dá logo, que não tem jeito não. Além de ser persistente, é chato demais, não vai desistir nunca. Para animar, e vocês estão... Agora, amigos, sejamos persistentes, mas tenhamos paciência e tranquilidade, porque a paciência é uma força extraordinária. A paciência é uma força extraordinária, né? Não devemos nos precipitar, não devemos nos afobar, nem tampouco devemos ter pressa. E por falar em precipitação, conta-se que nasceu um bebê e ele nasceu falando. E ele disse, eu vou morrer em 4 dias, minha mãe vai morrer em 5 e meu pai em 15. 4 dias depois morre o bebê, 5 dias morre a mãe. O pai dele ficou desesperado. Aí vendeu tudo que tinha e gastou com mulheres, bebida e farras. 15 dias depois morre o vizinho. Qual é a moral da história? Não se precipite, amigo. A precipitação pode levar você a um precipício, né? A um abismo. Muito bem. Mas eu estava dizendo que foi a resiliência que me fez sair de um estágio de pobreza extrema. Porque a resiliência consiste na capacidade de a gente superar as dificuldades, obstáculos e adversidades em nossa vida e aprender com elas. Porque as adversidades são nossos maiores professores. Já dizia um amigo, Geraldo Rufino, que eu acho que alguém de vocês conhece, um grande empreendedor, nosso irmão Geraldo Rufino, que o ser humano é o ser mais resiliente que tem, porque para nascer ele teve que vencer 70 milhões de espermatozoides para fecundar o óvulo. Do contrário, ele seria apenas uma porra fodida. Não é isso? Então, a resiliência ela não é inata nem inerente ao ser humano. Ninguém nasce resiliente. Você pode adquirir, você pode ampliar, você pode desenvolver, desde que você observe 3 princípios.
primeiro deles é que os problemas, erros e fracassos têm que ser os seus maiores professores. Você tem que aprender com eles. O segundo, seja tolerante e transigente com as adversidades que ocorrem em sua vida, porque vai ocorrer todos os dias. Todos os dias você vai ter problemas e adversidade. Então você tem que ser tolerante, flexível para viver melhor, com mais harmonia. Você tem que se adequar, se adaptar, porque senão você vai ser infeliz a vida inteira. E o terceiro é que você tenha compaixão com as pessoas. Primeiro com você, mas com as pessoas. Porque a compaixão faz você sentir o amor, testemunhar a felicidade, comprar aquilo que o dinheiro não compra e fazer um mundo, transformar um mundo em algo melhor. Eu queria que vocês vissem esse vídeo aí.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดPois é, o meu tempo já acabou. Se eu tivesse mais de 15 minutos, eu ia falar sobre criatividade. Mas já acabou, eu sei que vocês têm outras atividades, eu vou concluir. Certo, Fred? Sei que vocês têm outras atividades para fazer. Bom, então preciso mais de 15 minutos. Então, tudo bem. Vamos falar sobre um outro passo, que é a criatividade e inovação, que é exatamente o que vocês estão fazendo. Queria começar dizendo que nós estamos vivendo uma nova era, uma nova sociedade, que já deixou de ser meramente globalizada, mundializante, aldeia global, para se transformar numa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva. Vocês estão conscientes, pessoal, que os concorrentes de vocês, pessoas físicas, concorrentes na empresa, não são mais aquelas pessoas que vivem no seu bairro, na sua cidade, no seu estado ou no seu país.
são aqueles que têm domicílio global, principalmente porque a língua hoje é inglesa para os grandes executivos. Então, qualquer pessoa lá na China, nos Estados Unidos, no Japão, pode concorrer ao emprego de vocês, porque o mundo é globalizado, e não é só mais globalizado. E quais são os concorrentes das empresas de hoje? Não são mais aquelas empresas tradicionais que fazem a mesma coisa que muitas empresas aí fazem, que eu não vou dizer a de vocês, porque a de vocês não fazem, vocês já são digitais. Essas empresas estão fadadas ao insucesso. Os concorrentes das empresas de hoje são os aplicativos, são as ferramentas e os programas de computadores como o de vocês, como é o nome, Fred? Magalu. Esses é que são os verdadeiros concorrentes das empresas de hoje, são os Magalus. Microsoft, Apple, Google, Amazon e agora Magalu são os grandes concorrentes das empresas de hoje. Essas empresas arcaicas e tradicionais de hoje ou vão entrar no mundo da digitalização, como a Magazine Luiza está fazendo, ou como eu estou fazendo na Ser Educacional, ou senão fatalmente participarão da síndrome da Kodak. Vai ocorrer com elas o mesmo que aconteceu com a Kodak. Logo, amigos, o mundo de hoje está fazendo com que a vida seja altamente competitiva, multiespecializada e competitiva. Daí a importância de a gente utilizar a criatividade e inovação. Como é que as pessoas físicas e jurídicas podem sobreviver no mundo globalizado e competitivo como esse? Altamente digital, altamente tecnológico, altamente disruptivo. As pessoas físicas através de qualificação profissional. Através do conhecimento que se adquire através da educação, porque a educação hoje é universal e o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Além da qualificação, da criatividade e da inovação. E as pessoas jurídicas? Também através da criatividade e da inovação e da utilização de sistemas modernos de gestão, como o sistema da responsabilidade social empresarial. Conecte-se com esse vídeo aqui, veja que interessante. Que mostra o mundo de hoje. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable.
Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Assustador, né? Pois bem, a criatividade hoje, pessoal, ela é pré-requisito em tudo na vida. Em casa, na escola, no trabalho, na relação com a sua esposa, com o seu marido. Hoje, para viver bem, você tem que procurar modos diferentes de pensar e de agir, ou seja, tem que procurar ser criativo. Agora, muita gente, principalmente na empresa, né? Principalmente na empresa, muita gente fica confundindo criatividade com inovação. Criatividade é apenas um passo anterior à inovação, é apenas um instrumento da inovação. Criatividade é a ideia, você tem a ideia, se colocada em ação, se transforma em inovação. Porque a inovação exatamente é isso, é a execução de ideias. O século XXI foi um século, ou é um século altamente criativo, né? Nos últimos 50 anos, mais coisas foram criadas e transformadas que nos últimos 5.000 anos. E nos próximos 10 anos, mais coisas serão criadas e transformadas que nos últimos 100 anos. E o que é inovação? Muita gente acha que inovação é apenas a utilização de tecnologia moderna e estratégias de marketing. Lê do engano. Isso apenas constitui-se elementos de inovação, embora a tecnologia seja o instrumento mais importante da inovação. Porque nós estamos vivendo na 4ª revolução industrial ou revolução digital. As empresas que não inovam, que não têm os seus intraempreendedores criativos para transformarem inovação ou criar inovação, essas empresas estão fadadas ao insucesso. Mas o que eu queria mostrar é exatamente esse final aí, ó. Inovação hoje é tão importante, viu, Fred, que já se transformou num sistema de gestão. As empresas passam a utilizar o sistema de gestão inovadora, que consiste no modelo ou no sistema de gestão que compreende a forma rápida e eficaz de constatar os desejos, os desafios, as demandas e as necessidades apresentadas pelos clientes, atuais e potenciais, e com a utilização de todos os instrumentos legais e todos os meios eticamente lícitos, principalmente o tecnológico, solucioná-los, equacioná-los e superá-los de forma útil, econômica, efetiva, célere, surpreendente e encantadora. Daí a importância de se valorizar, as empresas valorizarem o intraempreendedor, porque o intraempreendedor, o colaborador, o capital intelectual da empresa é o único capaz de inovar, porque a empresa não inova, quem inova são os colaboradores e os intraempreendedores. E eu me lembrei algo aqui, Fred, que a sua mãe disse certa vez, que as empresas hoje só vão sobreviver se
os clientes estiverem felizes. Ou seja, se os colaboradores encantarem os clientes. E para que os clientes sejam encantados, você me corrija se eu estiver errado, é imprescindível autoatendimento de qualidade e inovação. Isso é ensinado por Luísa Trajano, que eu escutei ela dizendo isso numa palestra. A empresa só sobrevive com a felicidade do cliente, ele tem que ser encantado. E para encantar, você tem que ter atendimento de qualidade e inovação. E eu queria fazer umas considerações finais. Depois de tudo isso que eu disse, amigo, vamos concluir. Não basta estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, se a gente também não procurar se divertir, né? Temos que nos divertir, temos que ter lazer para satisfação pessoal com nossos familiares. Agora, além de trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir, nós temos que ser gratos. Em primeiro lugar, a Deus, porque sem Ele nada interessa. Sem Deus nada tem valor, principalmente, pelo menos para mim. Segundo lugar, aos nossos familiares, porque na hora das dificuldades todo mundo corre. Só nossos familiares ficam ao nosso lado. Terceiro lugar, os nossos colaboradores. Eu tenho 13 mil na minha empresa, Fred tem 30 mil ou mais, porque ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer que eu sou criativo, os inovadores são o meu time, vocês. Então, a Magazine Luiza é o que ela é hoje por conta desse time maravilhoso que a equipe de diretores criaram. Temos que ser grato a vocês, e eu creio que a diretoria toda é grata a vocês. Como disse, vocês são de extrema importância. E, em quarto lugar, a todas as pessoas que nos ajudam, porque a gratidão é um sentimento irremunerável e inexprimível. No dicionário de Deus, a gratidão vem antes da bênção, não é isso? Temos que ser gratos, porque quem não é grato aos alicerces que o precedem, não é digno do sucesso que o sucede. Certo? E, por fim, temos que ajudar as pessoas, pessoal. Com base nessa premissa, eu criei há 3 anos lá na cidade que eu nasci, Marcelo, Santana dos Garrotes, um instituto chamado Instituto Janguier Diniz. Lá eu dou bolsa de estudo para todas as pessoas que terminam o 2º grau e não têm condições de pagar. Todo mundo lá está fazendo universidade, que não pode pagar. Agora, média, isso não é só suficiente. O ano passado eu tive a ideia de criar algo maior. Eu me juntei com 34 empresários e convido todos vocês a fazerem parte desse instituto, chamado Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável, que é o Instituto Êxito, que tem o objetivo de ajudar, a gente quer ajudar 1 milhão de pessoas, de jovens, em 5 anos. Como? Através de uma grande plataforma de cursos sobre empreendedorismo online, gratuitas, através de mentorias, já temos hoje quase 400 sócios, todos eles pegam de 10 a 20 jovens para mentorar, para orientar. Já pensou um jovem que não tem oportunidade sendo mentorado por Marcelo, por Fred, por outros, por mim, entendeu? Através de palestras gratuitas, de seminários gratuitos. Então a gente quer ajudar 1 milhão de jovens e convidamos todos vocês a fazerem parte desse instituto. E já vamos ter agora dia 8, 9 e 10, tenho 27 segundos, 8, 9 e 10. Ah é? Que maravilha. 8, 9 e 10, nós vamos ter o primeiro grande congresso do Instituto, que é Summit Êxito de Empreendedorismo. 35 sócios palestrando lá, falando sobre empreendedorismo, sobre história de vida, lições de vida. Nomes como Fábio Coelho, presidente do Google, nomes como José Roberto Marques, o grande coach brasileiro, como Marcelo Scherto, o grande nome da franquia, Tiago Nigro, né? Nomes como Geraldo Rufino, Murilo Gão, ou seja, vamos ter um grande congresso dia 8, 9 e 10, agora na Expo São Paulo, e convidamos a todos. E, por fim, a mensagem final, a mensagem em forma de vídeo, 2 minutos. Porque, pessoal, muita gente fica reclamando da vida, dizendo que a vida tem altos e baixos. Ora, isso é viver. A vida só é vida porque tem altos e baixos. Tem problemas, tem soluções, tem problemas sem soluções. Porque no dia que a máquina for uniforme, o que ocorrerá? É morte. A vida tem altos e baixos. Então veja aí, e a gente... When we die, é isso aí, ó. a lifeline does this. When we're alive, a lifeline does this. Notice how that connects with our real experience of life. Life
is full of ups and downs. It means you're alive. Twists and turns. Love and loss. Happiness and sadness. Success and failure. We experience extreme highs, peaks, and summits, and at the same time experience the troughs, the lows, and submit. Life is kind of like one big crazy roller coaster. It starts slowly, fills you with anticipation and curiosity, takes you up, and then sends you flying down, only to rise up quickly again. We laugh until it hurts. We cry inside a little. Experience a few moments where we wanted to stop and hope it's all over, but it just keeps going. We somehow think that success is linear, an upward line. There is literally no case study for that. Everyone we admire has ups and downs. Your body mostly replaces itself every 7 to 15 years. The organs that work the hardest have the fastest changeover. You get a whole new skin every 2 to 4 weeks. Your red blood cells last less than half a year. And your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing. We are always changing. But we want to remain the same. We settle for security, not recognizing that a flat lifeline means we're dead. Real life is ups and downs. Death looks like this. Every time I see that, I remind myself, this is living, this isn't. In the journey of life, we pass pleasure and pain. There will be sunshine and rain. There will be loss and gain. But we must learn to move forward again and again. Don't judge the moment. Don't try to hang on because it will keep pushing you forward. And remember, this morning, if you're healthy, you're happier than the 1 million people that will not survive this week. If there's food in your fridge, shoes on your feet, clothes on your body, a bed to sleep on, and a roof over your head, you're richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse, or coins in a jar, you're in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs, but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, when we change the way we look at things, the things we look at change. Muito bem, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Deus abençoe todos vocês. Tenham muito sucesso na vida empreendedora de vocês. Na vida intraempreendedora de vocês. Coração. E que entre no Instagram para ganhar o livro, hein?